Voltando para a economia, apesar da inflação ter desacelerado em novembro com uma alta de 0,39%, os alimentos voltaram a subir, o que gera ainda mais expectativa para o anúncio de amanhã do Copom sobre os juros. O dólar comercial fechou o dia em queda, cotado a R$ 6,04. Quem analisa esse cenário, economista-chefe da Ativa Investimentos, mais uma vez aqui conosco, Ettore Sanches. Tudo bem, Ettore? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Olá, Thiago. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, como é que o mercado financeiro se comportou nessa terça-feira? Porque esses dados da inflação, apesar dessa queda, ainda há o sinal de alerta em relação aos preços dos alimentos. Tudo isso ainda é capaz de pressionar ainda mais a inflação, ou seja, para olhar o que vem lá para frente, né? De que maneira que o mercado financeiro reagiu a esses dados e a outras informações também? Então, ao longo do dia de hoje, logo após a divulgação do IPCA, o mercado não recebeu muito bem esses dados. Por quê? Porque o IPCA, a variação foi marginalmente maior do que o mercado esperava, mas na hora que a gente abriu ali a pesquisa, foi possível notar que os serviços seguiram muito pressionados. É verdade que a alimentação, como você disse, veio aí mais salgada, né? A carne, principalmente, teve uma variação expressiva, uma contribuição altista alta, mas para o Copom, o que importa é mais serviços e industriais, que denotam um comportamento estrutural da inflação, né? A política monetária visa combater essa parte estrutural. O caso de alimentação são os efeitos secundários. Então, esse repique de serviços acende um alerta ainda mais intenso sobre a próxima elevação de juros. Aparentemente, não há questões no mercado, pelo menos aqui na Ativa, não temos dúvida de que o juro será elevado na reunião de amanhã. Por enquanto, nós mantivemos a perspectiva de que haja um avanço de 75 bips, mas não é em absoluto desprezível a possibilidade de se subir 100 pontos, de se elevar a taxa básica em 100 pontos, e há quem diga, ainda num caso mais extremo, acelerar para 125. Por quê? Porque, além da inflação corrente estar se mostrando mais salgada, ela está estruturalmente mais salgada, ou seja, os serviços, que era onde a gente devia sentir a política monetária batendo com mais força para que haja um arrefecimento, né, uma estabilização dos preços, a gente não está conseguindo observar. Fora isso, nós tivemos o dólar num patamar gigantesco, como você pontuou, comportamento meio errático hoje, algumas notícias, muito a reboque ali de Brasília, de como é que vai avançar o pacote fiscal, uma influência, evidentemente, no caso do acidente, né, na verdade, da cirurgia emergencial com o presidente Lula. Então, hoje foi um dia complexo de se analisar, mas no que toca à inflação, ela veio um pouquinho mais salgada, apimentando um pouco mais a tarefa do Copom. Agora, Ettore, queria te perguntar o seguinte, porque lendo as informações que foram publicadas hoje sobre a inflação, 10 capitais estouraram o teto da meta, né? No caso da média, acaba ficando no limite, mas há o estouro do teto da meta da inflação. Isso representa o quê? Isso pode ter algum indicativo mais para frente e também pressionar ainda mais o Copom amanhã? Com certeza, com certeza. A dinâmica em si dos preços, né, o estouro da meta denota que o Banco Central não está conseguindo promover a convergência para o alvo, né, da meta. É 3%, a gente está falando de 4,5% de tolerância, estamos rodando acima e a expectativa é de que vá terminar esse ano de 2024 em 4,8%. É claro que a política monetária hoje, a ação da política monetária, ela já não tem mais potência sobre a inflação corrente. O que se costuma dizer é que os juros poderia estar se alterado amanhã para 1 milhão ou para menos 1 milhão, que a inflação desse ano ia terminar em 4,8%. O ponto é a inércia da inflação. Quando a inflação corrente está rodando em patamar muito alto, um país como o Brasil, que tem um índice de indexação muito elevado, faz com que essa inflação mais alta se perpetue pela economia por mais tempo. Então, a partir do ano que vem, a inflação foi 4,8%. Em janeiro, a gente vai ter o reajuste do salário mínimo pela inflação, ou seja, mais
demanda agregada reajustada pela inflação. Os preços associados a aluguéis são corrigidos uma parte pelo IPCA, uma parte pelo IGPM, ou seja, ano que vem os preços voltam a subir por conta dessa inflação corrente mais pressionada. Então, o Banco Central ele vai tentando evitar que isso seja transmitido para a economia com política monetária, e no caso mais austera, com juro mais elevado. Então, é basicamente isso. Mas se a gente for ver, né, efetivamente no bolso do brasileiro, a gente já está sentindo isso, né, porque esse dado do IPCA é de novembro, ou seja, já pagamos mais caro na carne, pagamos mais caro nos alimentos como um todo e por assim dizer. Ettore, a Dora Kramer quer fazer uma pergunta para você. Dora? Boa noite, Ettore. Olha só, claro que você vem acompanhando, o PT vem cobrando fortemente na reunião do diretório do partido, no sábado passado, que terminou no sábado passado, cobrando fortemente intervenção no câmbio para resolver essa questão. Isso faz sentido? Não. Pergunta direta, resposta sintética, né? Não faz sentido essa intervenção nesse momento, porque nós estamos falando de um avanço associado à ampliação de risco do Brasil. Quando a gente está falando de um ataque especulativo, ou como o próprio Banco Central se refere, por motivo de liquidez, então tem um fluxo de saída de recurso, aí ele faz o aporte e tudo mais, aí você entende um pouco a dinâmica. Então, a virada de final de ano, muitas empresas internacionais tiram recursos do Brasil para internar ele novamente depois em janeiro. Agora, nesse momento, nós estamos vendo um Brasil que tem o seu risco elevado e, consequentemente, as divisas têm que caminhar. Né? A gente tem um modelo aqui na Ativa que faz onde deveria, entre aspas, né, porque o câmbio é autônomo, mas onde deveria estar o câmbio se o Brasil caminhasse junto com países pares, Peru, México, África do Sul, Índia, Colômbia, esses países, né? Nós estaríamos com um câmbio ali ao redor de 5,70. Entretanto, nós não caminhamos como os pares, né? Porque nós não estamos conseguindo fazer a nossa tarefa fiscal. Nós temos um déficit ampliado esse ano, uma perspectiva de que o ano que vem o pacote, mesmo que sendo aprovado, como você pontuou, ali na calada da noite, ele venha a ser aprovado, mas ele é insuficiente para fazer uma mudança na dinâmica da saúde das finanças públicas. Então, assim, é um Brasil que está enfrentando um risco mais elevado. Não se trata de uma disfuncionalidade ou um ataque especulativo, algo que possa ser nesse sentido. Então, a intervenção do Banco Central nesse sentido, ela viria apenas como um remédio instantâneo, mas que não sanearia os problemas, né? Nós passamos por uma crise de confiança, de matriz fiscal. Esse seria o ponto principal, por isso que seria relativamente inócuo. A gente estaria queimando reservas ao injetar capital no câmbio nesse momento, a fim de controlar um nível tido como exacerbado. Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Obrigado, Ettore, mais uma vez pela sua gentileza. Bom descanso. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima. Prazer é nosso sempre.